Vou colocar aqui nesse momento os slides e as colocações que eu fiz no dia do encerramento, porque não foi gravado, né? Então, vou colocar aqui para que todos tenham acesso ao conteúdo do estudo que foi apresentado lá por mim. Então, vamos lá. Então, o tema que refletimos na quinta-feira foi Jesus e Insegurança. Encontramos esse tema no capítulo 17 do livro Jesus e a Atualidade, livro psicografado por Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o que é insegurança? Qual é o conceito que temos de insegurança? Insegurança é a ausência de segurança, justamente não ter segurança, né? É a falta de segurança. É a sensação de não estar protegido, falta de confiança em si mesmo. Acredito que essa terceira colocação seja aquela que mais se aproxima daquilo que Joana vai nos apresentar, vendo assim um lado mais psicológico. Didaticamente, eu dividi esse capítulo de Joana em 5 subitens. Esses subitens não são de Joana, são meus. Eu dividi para poder a gente entender melhor. Ela, num primeiro momento, fala sobre a insegurança no planeta Terra. Depois ela coloca as previsões catastróficas de Jesus, que é feito nos evangelhos. Um terceiro momento, ela fala do futuro de quem perseverar. Num quarto, a proposta de Jesus, que é uma proposta de amadurecimento. E, em quinto lugar, ela faz algumas recomendações muito, muito importantes e interessantes para nós. Então, vamos começar o texto de Joana, e ela começa justamente nos colocando aqui no nosso planeta, né? Nós vivemos num planeta de expiações e provas. Ela começa dizendo assim: segurança na Terra é conquista muito difícil e remota, face à condição de ser planeta de provas e expiações. O processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. O que Joana quer nesse primeiro momento é que a gente coloque os pés no chão e saber aonde estamos encarnados. Nós estamos encarnados num mundo ainda onde persevera muito, né, o mal, mais o mal do que o bem. Então, ela quer que a gente entenda que nesse planeta a segurança é uma coisa difícil. A gente vai ter que ter muito esforço para vencer essa insegurança dentro de um planeta que ainda é muito primitivo dentro da escala evolutiva. E estamos ainda no segundo degrau, né? Ela diz: igualmente, a constituição somática frágil, né, do planeta, sujeita a muitos fatores que agridem o planeta, proporciona estados transitórios de harmonia, alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. A gente vê aí nessa foto, né, como, né, dentro do planeta aí, algumas vezes uma coisa mais tenebrosa, e às vezes ele com mais luz. É isso que Joana coloca, que a gente vai ter esses estados transitórios de harmonia. A gente não vai ter a harmonia perfeita ainda nesse planeta, porque o planeta de expiações e provas, ainda dentro da escala evolutiva, ele está no segundo degrau. Então, a gente vai ter momentos de desgaste, de desajustes, mas também vamos ter momentos de harmonia. É isso que ela está querendo nos dizer, nos colocar, né, que a gente perceba
aonde estamos encarnados. Multiplicam-se, diz Joana, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável, quer dizer, com uma velocidade muito grande, muito rápida, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena na qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante e volumosa. Quer dizer, a gente está pronto para guerrear muitas vezes, né, nesse planeta, e estamos aí, às vezes, na corda bamba, sempre tendo que decidir entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. A gente se encontra, muitas vezes, nessa corda bamba, né, nesse momento de dificuldades em que tudo parece tão rápido, tão desumano, e a gente tem que estar aí lutando contra essas forças, muitas vezes contra tudo aquilo que a gente acredita. O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral, vem enlouquecendo as populações e a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Todos tentam conviver com ela, acostumar-se, quase aguardando a vez de cada um ser agredido. Então, todas essas coisas a gente ainda vê no nosso planeta imperar muitas vezes, né? E nos causam insegurança. Instala-se no íntimo a desconfiança e todo um séquito de famanazes, quer dizer, de fama, de querer fama cada vez mais, né? A segue dominando a pouco e pouco as paisagens psicológicas do homem. A gente acaba se escravizando, né, com todos esses pensamentos, com todas essas situações que acabam nos aterrorizando o nosso psicológico. E aí, Joana continua o texto entrando agora nas falas de Jesus sobre essa questão. Ela diz que, compreendendo o primitivismo em que se debatia a humanidade do seu tempo, Jesus percebeu quão difícil seria a implantação da paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Então, há 2022 anos atrás, Jesus nascia, se encarnava nesse mundo de expiações e provas, por pura missão, por pura misericórdia do Pai. E ele percebe o quê? Como vai ser difícil implantar essa paz num mundo que ainda traz muito do primitivismo. A gente vem ainda de uma evolução de um mundo primitivo para expiações e provas e traz ainda muitas paixões, muito egoísmo, muitas situações que não nos deixam, muitas vezes, perceber e ter paz e ter segurança. E Jesus, percebendo isso, né, por essa razão, ele previu as catástrofes e hecatombes, quer dizer, os grandes sacrifícios que as criaturas desencadeariam, bem como as incontáveis aflições que se imporiam, aprendendo lentamente o respeito pela vida, conforme relata o seu discípulo no sermão profético. Então, Joana coloca aqui, o sermão profético, né, nos dá essa sugestão do sermão profético, que ela sugere Marcos capítulo 13, 1 e seguintes, mas que tem também em outros evangelhos, com algumas falas, né, que Jesus coloca nos alertando sobre coisas que a gente vai passar, vai ter que enfrentar nesse mundo de expiações e provas. Eu não vou ler aqui o sermão profético todo, né, porque ele é grande, mas eu trago aqui algumas das frases que a gente encontra lá. Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ele estava se referindo ao templo, o templo de Salomão, um templo de pedra. Jesus quer dizer que todos os impérios, toda a matéria, isso vai cair por terra. Por quê? Porque o que vale é o reino que vai além da matéria, é o reino dos céus, que é a espiritualidade da alma, a imortalidade da alma.
Ele diz: uma nação vai guerrear contra a outra, haverá tremores de terra e falta de alimentos. A gente vê isso a todo momento, não é? Vocês serão presos e levados aos tribunais, muitos entregarão seus filhos, muitos odiarão por serem meus seguidores. Joana, em outro texto, ela diz que diante de Jesus a gente tem uma tomada de posição. Ou a gente ama ou a gente odeia. Então é isso que Jesus está querendo nos mostrar. Que conforme a gente for fazendo as nossas opções e a nossa opção pelo bem, pelo espiritual, a gente vai com certeza enfrentar toda uma gama que vai contra isso, que não está conosco nas mesmas opções. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas Valéria, o que esse tema tem a ver com o Natal? Por que refletir sobre palavras tão duras nesta época de preparação ao Natal de Jesus? Será que não está errado isso, não? Será que a equipe doutrinária da nossa casa falhou aqui no tema? Por que refletir sobre esse tema, sobre insegurança, sobre toda essa gama de catástrofes, de situações, de palavras duras? Por quê? Será? E aí eu digo, por que, minha gente? Comemorar a encarnação de Jesus é comemorar a nossa encarnação. E vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da nossa encarnação. Os Espíritos nos alertam que é chegar à perfeição, que para uns a encarnação é uma expiação, para outros é uma missão. Então, por que refletir sobre essas coisas? Comemorar a encarnação de Jesus é comemorar a nossa encarnação. Jesus veio em missão e ele a cumpriu. Ele esteve seguro no meio das inseguranças deste mundo, porque ele tinha um objetivo, um foco, o que vai trazer a segurança para nós dentro do mundo de expiações e provas, dentro de um mundo onde há tanta insegurança. O que vai nos trazer a segurança é o que? A gente ter um objetivo, ter um foco, assim como Jesus teve. Então, refletir sobre a encarnação de Jesus é refletir sobre a nossa encarnação. E sobre a nossa encarnação, aonde estamos hoje encarnados, que é nesse planeta de expiações e provas. É isso que Joana nos faz refletir. Por quê? E nós? Nós comemoramos anos e anos de vida, aniversários e mais aniversários, né? Comemoramos natais e mais natais. Mas aí eu pergunto a mim e a você: nós sabemos o objetivo da nossa encarnação? Nós sabemos aonde nós queremos ir? Nós sabemos aonde nós queremos chegar? Ou a gente só consegue enxergar as provas, as coisas ruins? Ai, mas isso tudo é sofrimento, é minha culpa. Eu só consigo enxergar isso dentro desse planeta? Ou eu vejo as oportunidades em cada situação que se apresenta à minha frente? E aí, Joana nos fala do futuro de quem perseverar através do nosso mestre. Jesus, diz ela, ofereceu, porém, uma perspectiva de paz, ao afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mesmo diante desse mundo conturbado, de provas e expiações, de tanto sofrimento, de tanta prova que pode aparecer, aquele que perseverar será salvo. E aí ela diz que a salvação aqui ela deve ser tomada como um estado de consciência tranquila, de autodescobrimento em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Eu trago aí esse travesseirinho. Olha lá, não existe travesseiro mais confortável do que a consciência tranquila. É tão bom, né, gente? A gente deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu cumpri o meu dever no dia de hoje. E isso que Joana diz. A salvação deve ser entendida como essa consciência tranquila,
como eu ter conseguido viver no dia de hoje a minha missão, as minhas tarefas, os meus compromissos. Ela diz que salvo está aquele que, veja bem, salvo está aquele que sabe quem é, sabe o que veio fazer no mundo, sabe como realizá-lo e, confiante, se entrega à realização do compromisso estabelecido. Quem melhor do que o nosso mestre, modelo e guia, que com certeza sabia quem era, sabia o que veio fazer, sabia como realizar e se entregou totalmente ao compromisso e realização da sua missão. E aí a pergunta, e nós? Nós sabemos quem somos? Sabemos qual é a nossa missão? Queremos realizá-la? Estamos compromissados com a nossa missão? E aqui eu trago para vocês, aqui não é Joana, sou eu trazendo, dentro desse contexto, né, que ela diz de que salvo é aquele que sabe quem é e sabe a sua missão e realiza, eu trago a Sagrada Família, que é isso que a gente está celebrando no Natal. Maria e José, na sua simplicidade. Espíritos também altamente iluminados, que com certeza não precisavam reencarnar, mas reencarnaram junto com Jesus. Jesus traz uma estirpe de espíritos de luz de outros planetas, de outros orbes, para, junto com ele, divulgar o reino dos céus, implantar a paz nos corações. E Maria e José são figuras assim de simplicidade, que não se vê falar muito até nos evangelhos. Eles são tão simples. Maria, eu eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua vontade. José, na sua simplicidade, na sua humildade, mas espíritos altamente iluminados que cumpriram a sua missão e que até hoje estão nos nossos corações nos ensinando e arrebatando tantas e tantas pessoas. Porque quem não conhece Maria e José? Quem não é devoto de Maria e José? Quem não lembra? E essa mãe que aceitou ser a mãe de Jesus ganhou tantos e tantos filhos, porque qual de nós que não clama por essa mãe? E ela aceitou essa missão, cumpriu essa missão até o fim. Então é por isso que a gente está refletindo que dentro de toda essa insegurança, Maria simplesmente disse, faça-se, e foi deixando acontecer no dia a dia, e com tamanhas inseguranças, vendo seu filho em tantos momentos que para ela poderia parecer de insegurança, mas ela sempre acreditou, porque sempre teve a sua consciência tranquila da missão que estava realizando. E nós? Qual é a nossa missão? Por que estamos aqui? Joana diz que a responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Semana passada refletimos sobre a responsabilidade, também com Joana. Então, ela diz que a responsabilidade vai nos dar segurança, mas uma segurança também relativa, não é a segurança absoluta, porque essa só vamos adquirir quando chegarmos nos mundos felizes. Cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida de Joana. Jesus nos demonstrou. E o seu compromisso, o compromisso de Jesus, qual foi? Foi de construção do reino de Deus na terra. E Jesus não se deteve, nunca postergou essa realização. Da mesma forma, a segurança pessoal e coletiva resulta do grau de comprometimento do indivíduo, bem como do grupo social. Ele, Jesus, atestou a segurança que caracterizava em todos os momentos por estar comprometido sem restrições. A missão de Jesus não era uma missão individualista. Ele tinha um compromisso social muito grande. Eu trago aqui a foto
da multiplicação dos pães. E os discípulos chegavam para Jesus e diziam: Senhor, tem muita gente aqui, está todo mundo morrendo de fome. E a gente só tem 2 pães e 2 peixes. Ó, mestre, vamos mandar esse povo embora, porque não tem comida para todo mundo. E o que Jesus faz? Mandou o povo embora? Não, falou: traz os 2 pães e 2 peixes, distribui. Ou seja, divide aquilo que você tem, partilha o que você tem, confia, partilha que o Senhor vai prover. Compromisso social. Jesus é nosso modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. E eu trago aqui um Cristo alegre, sorridente, confiante. Por quê? Porque sabia quem era, sabia por que veio, sabia onde queria ir, cumpria a sua missão, como Joana colocou. E Jesus propunha para a gente. Ele diz: credes em Deus. Isso está no afirmativo, isso é uma afirmação. Ele não está pedindo, ele está dizendo: credes em Deus. Vós credes. Vocês já creem em Deus. Um Deus que vocês não enxergam, um Deus invisível. Agora ele pede: crede também em mim, que sou visível, que sou concreto, que vocês estão vendo, que talvez seja bem mais difícil, porque estão vendo tudo que ele faz, todo o compromisso que ele tem, o compromisso social, o compromisso de abraçar o povo, de acolher, de alimentar, de curar, de pregar. E ele diz: ide, ide e pregai. Não é para ficar parado, não. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Inúmeras vezes o seu comprometimento com a verdade desvelhava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Olha lá ele com aquela que trouxeram para ele como a pecadora. Senhor, temos que apredejar essa mulher, como diz a lei de Moisés, porque ela praticou adultério. E Jesus ali, escrevendo na areia, ele não julga, não diz atira, nem atira, não atira, mas ele faz o povo refletir e diz: quem de vós não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. E aí o povo reflete. Qual é o pecado maior? É furtar 5 centavos ou 5 milhões? Furto é furto, pecado é pecado. A gente não pode colocar em escala. Todos somos pecadores, e se somos pecadores, não temos o direito de julgar ninguém. E esse comprometimento com a verdade é que dava segurança ao mestre. Ele ali no meio dos doutores da lei, está lá, sem demonstrar agressividade ou teimosia, a sua certeza era tranquila e a sua determinação imbatível. Quantas e quantas vezes tentaram pegar Jesus porque curava no sábado, e tantas pegadinhas, mas ele sempre, sempre tinha uma resposta verdadeira, um compromisso com a verdade, um compromisso com os seus irmãos, compromisso de quem amava. E sempre aí uma figura feliz, porque ele era um espírito puro, um espírito feliz. E mostrava para nós que nós também poderemos ser felizes, que nós também chegaremos lá. O futuro vai ser de quem perseverar até o fim. A segurança do mestre acalmava aqueles que se lhe apoiavam, que confiavam nele, sempre tranquilo e irradiava essa segurança, que mimetizava quantos se lhe entregavam até mesmo diante do martírio que enfrentavam com desassombro. Olha ele no meio das crianças alegre e feliz. E lá, na tempestade, ele dormindo e os apóstolos, né, vão acordar Jesus correndo
Senhor, Senhor, a tempestade, nós vamos morrer aqui, acorda. E ele, o que ele diz? Homens de pouca fé. Quantas vezes nas tempestades a gente não sabe como agir, a gente não sabe como ter segurança diante de tantas inseguranças e esquecemos que Jesus está ali. Ele não está dormindo, não. Ele está bem acordado, ele está ali para nos ajudar, para nos socorrer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. E aí vem a proposta de Jesus, que é uma proposta de amadurecimento. E a gente vê aí a plantinha, né? Que desde a semente ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo devagar. Você não joga a semente na terra e tem uma árvore no dia seguinte. Veja o que Joana vem nos dizer nessa parte do texto. Ela diz: Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo. Por isso, não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Então, é importante o quê? A evolução psíquica, que deve ser desenvolvida junto com a orgânica. Eu não posso pensar só no corpo, eu não posso pensar só na aparência, mas eu tenho que me preocupar com os meus pensamentos. Eu tenho que me preocupar com o equilíbrio dos meus pensamentos, aonde vão os meus pensamentos, o que eu atraio através dos meus pensamentos. E muitas vezes as inseguranças são causadas por mim mesmo, pelos meus pensamentos negativos. E aí sim, a insegurança impera. E outra coisa importante que ela coloca é isso, que tudo demanda tempo. Eu não posso querer dar saltos, eu não posso querer me tornar uma árvore no dia seguinte da semeadura. E aqui eu faço menção ao meu querido Santo Agostinho, naquela questão que todos conhecemos e que deve ser a leitura de cabeceira de todos nós, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho nos dá ali uma lição de como a gente conhecer a nós mesmos, de como nós amadurecermos. Eu não vou também trazer a questão toda, que ela é grande, mas trago essa pequena composição da questão. Na minha jornada na Terra, diz Santo Agostinho, no fim do dia, eu interrogava a minha consciência. Eu passava em revista o que eu havia feito e me perguntava se eu não havia faltado com o meu dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. E foi assim que consegui me conhecer e ver o que eu havia reformado em mim. Palavras de Santo Agostinho, que a gente deve também trazer para a nossa vida. Cada dia, eu dormir no travesseiro, né, com a consciência tranquila, é me perguntar: eu perdoei? Eu pedi perdão? O que eu fiz de bom hoje? Eu magoei alguém? Alguém tem do que se queixar de mim? Eu cumpri o meu dever? E aí eu vou, a cada dia, me refazendo, me conhecendo e me modificando, vou amadurecendo. Jesus antes propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. É caminhar sempre, olha os pés aí andando. Saber que há esperança. Tem terra seca, terra tenebrosa, deserto, mas tem também o verde que virá, a água que vai fluir.
Então, através de avanços e recuos que vão acontecer no dia a dia, mas o importante é eu prosseguir nesse aprendizado até a meta final, que, segundo o Livro dos Espíritos, é a perfeição. É o amadurecimento total do nosso espírito, chegando a ser um espírito perfeito. E aqui Joana termina esse texto tão lindo, dando algumas recomendações para nós. E aí, nesse momento, eu convido a você, como convido a mim também, a entender que Joana está falando para você. Joana está dizendo para você dessa maneira, desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos. Faz a tua parte, que te diz respeito, e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem tão distantes. Retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá com o efeito da paz que te luarizará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Luarizar é a luz da lua, é a luz que vai penetrando no nosso coração. É a luz do menino Jesus que nesse Natal quer iluminar todo o nosso ser, quer nascer dentro dos nossos corações. E assim, meus irmãos, que Jesus nasça em nossos corações. É o meu desejo, um desejo de um feliz Natal a cada um, a toda a sua família, a todos os seus amigos, a todos aqueles que te querem bem e também aqueles que ainda não encontraram Jesus. Que esse Natal seja um Natal de paz, de harmonia e que ele possa nascer dentro dos nossos corações para que um dia a gente possa, como Paulo, dizer: já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Feliz Natal a todos, que o Senhor esteja com cada um de nós. Muita paz e um 2023 cheio de luz, de harmonia e de compromisso e responsabilidade, que, como diz Joana, é só dessa maneira que a gente vai encontrar a segurança ainda nesse planeta de provas e expiações. Fiquem com Deus. Muita paz.